Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e neste vídeo aqui nós vamos fazer algo assim sensacional, tá ligado? A gente vai fazer um negócio aqui que é uma parada que há muito tempo eu já venho pensando em fazer e até então a gente não tinha tecnologia disponível para isso, certo? Pelo menos assim, não de fácil acesso, né? No mundo assim em questão. A gente até tinha alguns modelos ali de processamento de linguagem natural e pá, e falando disso, vocês já devem saber o que eu tô falando, né? Só que a gente não tinha algo assim muito, nossa, cara, tá ligado? Tipo, que realmente fizesse ali o que a gente queria. E do que eu tô falando? Eu tô falando de montar uma assistente pessoal, virtual, que seja realmente assim útil, tá ligado? Tipo, que realmente você use todos os dias de maneira que ela saiba responder tópicos complexos e fazer coisas complexas e tudo mais. E saia do tradicional, né? Tipo, do tradicional, tipo Google Assistant ou Alexa. Venha ser algo assim realmente, tipo, tá ligado? Mais completo. Não que a Google e a Alexa não sejam boas, mas tipo, né? Elas não são aquelas coisas, né? Então hoje a gente vai começar a fazer isso e eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui como que a gente consegue fazer isso, como que foi possível fazer isso e eu vou explicar tudinho para vocês. Então simbora pro vídeo. O primeiro grande passo que a gente tem que levar em consideração é como a gente pode estar fazendo isso, certo? Então a gente precisa primeiro de um sistema para conseguir guardar as informações do nosso microfone. Só que se a gente fosse deixar ele gravando o tempo todo, seria muito complexo da gente fazer isso de uma maneira que não lotasse o nosso HD. A gente teria que fazer várias rotinas para limpeza e tudo mais. Então a gente teria que dar um jeito de não gravar o tempo todo, porque eu já fiz alguns experimentos com isso e a gente acaba perdendo, tá ligado? Um intervalo de tempo enquanto a gente tá falando. Então, por exemplo, eu comecei a falar agora. Vamos supor que ele abre uma janela, grava durante 2 segundos, analisa o que aconteceu e depois abre de novo, grava. Ou seja, ele não sabe exatamente quando eu comecei a falar. Ele tá fazendo isso. E aí vai dar sorte ou não de coincidir a minha fala com o tempo de abertura do microfone. Então, o que a gente tem que fazer é um negócio um pouco mais complexo. E vou mostrar agora para vocês qual que é a ideia. Certo? É muito simples. A gente precisa desenvolver um sistema que ele consiga capturar o nosso áudio simplesmente quando a gente está falando. Então, o ideal seria assim, vamos supor, a gente tem uma caixa aqui que simboliza o nosso gráfico, certo? Do nosso microfone. Então, vamos supor que a gente não esteja falando. O microfone ele vai estar assim, ó. Tá gravando, ruído de fundo, pá. Aí vamos supor que a gente começou a falar, então a gente começou, tudo bem, não sei o que, pá, ele começou a gravar aqui, ó. Claro que vai ser uma trepidação e tudo mais, mas vai ser algo mais ou menos assim. Então ele vai começar a gravar, assim, ó, vai começar a gravar, aí ele vai estar gravando o tempo todo, na verdade, né? Daí ele vai estar vendo, beleza. Aí a gente começou a falar, aí ele vai vir aqui, vai dar um pico aqui e tal, e aí depois vai descer. O que acontece? Isso aqui já é o lance que a gente precisa, porque se a gente for pegar aqui, ó, e a gente traçar uma linha aqui, ó, vamos supor que a gente só queira gravar acima aqui de determinada altura no microfone. A gente não quer gravar ruído, né? Senão ele vai ficar gravando o tempo todo. Aí a gente faz dessa forma uma linha, tá? Uma linha onde ele só vai começar a gravar ali em cima. Então, a nossa porção de áudio vai ser algo mais ou menos assim, ó. Se a gente fosse pegar aqui, ó, seria isso aqui, ó, certo? Isso aqui vai ser o que ele vai gravar. Então, se a gente fosse extrair isso daqui, ficaria algo mais ou menos assim. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui para extrair isso aqui, mostrar para vocês. Eu não lembro se essa borracha aqui ela apaga a linha toda. Então, teoricamente, eu teria que vir aqui, fazer por cima, mais ou menos, pá. Aí, ó. Show. Certo? Agora a gente vem e pega isso aqui. Isso seria o que ele teria gravado mais ou menos. Então ele ia gravar isso aqui só, certo? Aí esse arquivo aqui a gente pode analisar ele. Só que, ó, perceba, dependendo do threshold que a gente... Isso aqui chama threshold, tá? Essa linha aqui que a gente fez. Dependendo da altura que a gente colocar ela, a gente vai perder informação. Então perceba que aqui a gente perdeu essa porção aqui de informação, ó. A gente perdeu essa porçãozinha aqui, ó. No começo. E aqui no final a gente perdeu essa porção aqui também. Certo? Existe uma maneira da gente resolver a parte do final aqui
muito simples, porque eu tô levando em consideração que aqui é o ruído de fundo, então essa é a parte que a gente perdeu. Mas existe uma maneira da gente resolver isso. Como que a gente faz? A gente faz o seguinte, em vez de, quando ele abaixar aqui no silêncio, abaixo desse volume, ele parar, porque quando a gente fala, tem altos e baixos, né, na nossa fala. Então, tipo assim, teoricamente, se ele fosse parar simplesmente quando diminuísse a voz, a gente teria que continuar falando o tempo todo para ele não parar de captar. E isso não faz sentido, certo? Então a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que fazer um sistema que conta o silêncio, tá? Então ele vai contar o silêncio, ele vai contar quanto silêncio teve. E aí ele vai pegar esses silêncios e ele vai, sabe, sintetizar em algo mais tranquilo de entender. Então como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer que toda vez que ele estiver abaixo dessa linha aqui, ele conta. Então vamos supor, tem um looping lá, aí beleza, tá embaixo da linha, conta como 1. Tá debaixo de novo, conta como 1. Tá debaixo, conta como 1. Então ele vai ficar em looping. Se ele, vamos supor, o looping vai ser algo mais ou menos assim, né? Ele vai vir aqui, vai checar, vai checar, e aí ele vai voltar pro looping, entendeu? E aí ele vai ficar assim, E aí sempre ele vai ficar vindo e checando. Se tiver abaixo, aí ele sai do looping, entendeu? Aí ele sai mesmo. Ou seja, ele pega e aí ele grava isso aqui. Então ele vai pegar e gravar isso aqui assim que ele terminar ali, entendeu? Então tipo assim, vamos supor, tá silêncio. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então, começando um exemplo, Esse é o ruído. Aí vamos supor que começa a falar. E aí, beleza? Tudo tranquilo? Como que faz tal coisa? Aí, parei, certo? Então ele vai pegar e vai contar aí esses segundos que eu parei, vamos supor 9 segundos que eu não falei nada, vai clipar, cortar e aí ele vai mandar só a parte que interessa. Isso aqui já impede um monte de cenário, de quando tipo a gente tá, vamos supor, a gente tá gravando o áudio aqui, ele começa a gravar, aí ele vem aqui, aí ele para, do nada. Daí ele pega só isso aqui, Aí esse slice aqui seria muito menor, seria tipo um negócio assim. Ele ia cortar no meio. Daí não dá, entendeu? Aí ele ia dar muito problema se ele fizesse isso. Porque ele ia ter, tipo assim, por exemplo, um áudio que ficaria assim, Aí não tem a outra parte. Ou seja, como é que o modelo vai traduzir isso, tá ligado? Não tem como. Aí que entra a sacada. A gente faz um negócio que, quando passa dessa linha, ele começa a gravar e ele só vai parar quando ficar silêncio mesmo. Entendeu? E aí que a gente consegue fazer isso aí. E esse threshold dá pra gente ajustar. Então, primeiro a gente precisa concentrar em fazer isso. E aí a gente vai conseguir gravar acima dessa linha. E a gente vai pegar essa linha aí e vai gravar essa faixa de áudio. E depois a gente vai converter ela em texto. E aí a gente vai conseguir usar ela. Então essa é a primeira parte. E depois de algum tempo codando, chegamos nesse resultado. GPT. Iniciando o sistema. What is the distance from Earth to the Moon? GPT. GPT. O que você precisa, senhor? What is the distance from Earth to the Moon? Você quis dizer, what is the distance from Earth to the Moon? Yes. Poderia repetir o que precisa? What is the distance from Earth to the Moon? Você quis dizer, what is the distance from Earth to the Moon? Yes. Poderia repetir o que precisa? E como vocês puderam perceber, o nosso modelo teve alguns erros até que interessantes ali. Ele entendeu de certa forma, mas ele tem algumas coisinhas que tá meio esquisito ainda. Primeiro, a entonação dele. A entonação dele soa assim como se ele não soubesse muito do nosso idioma. E é real, isso é algo que realmente tanto para o nosso modelo de tradução de texto para áudio, quanto o nosso modelo de tradução de áudio para texto, de conversão, né, na verdade. E esses modelos têm em comum é que ambos eles têm pouca experiência com o nosso idioma, eles têm pouca experiência com o português. Eles foram treinados relativamente
não muito com o nosso idioma. Então eles, assim, têm alguns tipos de vício de linguagem, alguns tipos de erros de entonação, e algo que, tipo assim, é perceptível. O modelo da Whisper, ele já vai um pouco além, ele tem algumas alucinações, eles têm alguns tipos de interpretação completamente errada, às vezes ele pega um ruído e interpreta de uma forma totalmente aleatória, porque ele não tem, né, o tanto de horas que ele deveria ter no nosso idioma. Porém, com o inglês ele funciona muito melhor. Nesse caso aqui que a gente mostrou, a gente estava fazendo exatamente isso, estava pegando o áudio em português e tentando converter para português, né, e depois pegando a resposta e convertendo para português áudio. Então a gente transformava de texto em português para áudio em português, né? Só que mesmo assim ele tem alguns erros de entonação, de interpretação e tudo mais. Por isso eu dei uma mudada no código e aí na implementação nova ele já está implementado em inglês, a gente fala com ele em inglês e a gente consegue falar e receber a resposta de uma forma mais precisa, porque ele realmente está implementado totalmente ali em português, quer dizer, em inglês, e aí ele funciona muito melhor. A gente vai ver. Certo, eu mudei ela então inteiramente para inglês aqui. Vamos ver como que ela se comporta. GPT. Starting system. A resposta já é melhor. Já tá topzera. Você viu? Até o translator dela é topzera. Vamos ver como é que a rede neural se comporta. GPT. What do you need, sir? What is the distance from Earth to the Moon? Did you mean, what is the distance from Earth to the Moon? Yes. Yes. Então, pessoal, a gente pode ver aqui que mudando ela para inglês, ela funciona melhor. A gente pode ver aqui, ó, que essa parte da rede neural dela aqui, ó, dá umas alucinações ainda. Ela tem, né, algumas alucinações. Acho que ela pega algum ruído, alguma coisa do tipo. E aí ela tem esse tipo de alucinação. Eles estão tentando resolver esse tipo de coisa, tá ligado? E melhorar isso tudo aí. Mas ela funcionou top, se for ver, né? Porque, ó, eu ativei o token dela, né, GPT, qual a distância da Terra e a Lua, e aí ela respondeu aqui, ela perguntou, né, se era o que eu realmente queria, porque eu programei para ela fazer esse tipo de coisa, e eu falei sim. Isso é um mecanismo de segurança, né, até mesmo porque, tipo, os prompts, eles consomem money de verdade, né? Então a gente quer que ele não saia fazendo um zilhão de perguntas sem ser o que a gente quer. Então eu coloquei um mecanismo ali já levando em consideração essas alucinações da rede neural para prevenir isso, né? E o bom da Whisper é que ela já dá o quanto de tokens a gente tem. E isso é muito legal, porque ela mostra essas paradas mais avançadas da nossa voz ali, enfim. E aí a gente consegue saber, dentro da sentença que a gente compôs, quanto que isso teoricamente ia custar, né? Já que a GPT lá, ela cobra por tokens. Então, quanto mais tokens, mais vai ser cobrado e também vai demorar mais a resposta. Então, assim, proporcional. E a gente vê que, tipo, isso já facilita pra gente bastante. A gente tem algumas informações necessárias aqui. E agora é só pegar isso daí e juntar com a API e vai ficar bala. Vamos lá fazer para ver como é que vai ficar. Beleza, já fiz a implementação aqui, é bem simples, ó. Implementei aqui, ó, criei uma classe, né, ChatGPT, e implementei aqui dentro do código aqui, bem curto, né, o código, se for ver, assim, não tem muita coisa. E aí a gente tem aqui, ó, o nosso main point de entrada ali, onde ele vai entrar e pedir para ela, né, a resposta dela, né, em relação à nossa pergunta, e aí ele vai trazer e vai ler pra gente. Então a gente vai falar com ela por áudio, através da keyword, e depois ela vai responder isso. Eu tô fazendo isso aqui, tá? Eu tô fazendo meio por cima, mas se vocês quiserem um outro vídeo eu posso trazer para vocês como é que isso aqui funciona mais a fundo e como é que eu faço para capturar o áudio e tal, e explicar mais a fundo assim como é que funciona, né? Aqui é meio por cima, mais para mostrar para vocês o que dá pra gente fazer com essa
a API, né, da ChatGPT e o quão incrível isso é. Então a gente vai rodar agora aqui a assistente, então vai Assistant. Ela demora um pouquinho para carregar, então vamos ver. GPT. Starting system. GPT. GPT. What do you need, sir? What is the distance from Earth to the moon? Did you mean, what is the distance from Earth to the moon? Yes. Yes. Ah, ok. A gente teve um erro aqui, ó. ChatGPT is not callable. Provavelmente foi algum erro que eu rodei aqui. Certo, pessoal, tinha um erro aqui no código na questão de envio de mensagem para lá, e aí tava dando alguns errinhos aqui. Já resolvi, tá? Tinha uma questão simples ali dentro do dicionário, e agora a gente vai testar isso aqui para ver como é que tá funcionando. Então bora ver. Vai, Assistance. Eu até coloquei ali, ó, monte sua própria state virtual. Vamos ver. GPT. Tá demorando um pouquinho pra responder ainda. Deve ter mais alguma coisinha no código pra ver. Vamos ver. Starting system. Aí, ó, iniciou. GPT. GPT. What do you need, sir? What is the distance from Earth to the moon? Did you mean, what is the distance from Earth to the moon? Yes. Could you repeat what you need? What is the distance from Earth to the moon? Did you mean, what is the distance from Earth to the moon? Yes. The average distance from Earth to the moon is approximately 238,855 miles, 384,400 kilometers. Bom, parei aqui, pessoal, porque ela tinha entrado em looping ali, era para ela parar e voltar para a questão lá. Mas já deu para ver aqui que funciona, né? E então a gente montou aqui, ela basicamente pega a nossa voz quando a gente começa a falar acima do threshold que a gente tinha mencionado. Aí o que ela faz? Ela vai lá e pega quando a nossa voz está acima daquele threshold e ela envia essa pergunta para a GPT lá, assim que ela recebe a confirmação nossa de que aquela pergunta é a pergunta que a gente quer. Então ela repete pra gente o que a gente pergunta, senhor, é isso que você quer? E aí ela vê, se for yes, ela envia, se for não, ela não envia. Então ela faz essa verificação, né? Isso é muito legal, porque isso permite com que a gente verifique antes de enviar e não saia enviando um monte de coisa lá para OpenAI, né, que reverteria em custos para nós. E o legal é que se a gente for ver, olha que legal, ela mostra aqui, ela traz a nossa resposta, e eu até codei aqui para ela separar, né, o que é a resposta GPT, o que não é. Mas a gente pode ver que, como eu tinha falado, tipo, o Whisper, ele é bem completão, né? Ele traz aqui um monte de coisa, ó. Ele traz questão de proporção da voz, compression rate, noise space probe, traz um monte de coisa, os tokens, a temperatura, que é uma questão muito louca da questão de voz, assim, tudo mais, e áudio, e isso é muito legal. A gente tem como fazer um fine tuning disso, mexer em vários parâmetros, e ele interpreta a nossa pergunta. É claro que é um pouco assim triste no momento de questão de que não é tão otimizado assim para o português, tá? Eu tentei, eu não sei se eu incluí nesse vídeo ou não, mas é uma questão, tipo, complexa, porque ela até entende, mas às vezes ela tem umas alucinações muito embaçadas que, mesmo que a gente faça filtro e tudo mais, não é o ideal, né? O ideal seria fazer um modelo com fine tuning melhor nisso, né? Uma especialização melhor na língua em si,
do que pegar e ficar adaptando. Mas pro inglês, eu acho que é interessante porque o inglês, ele funciona belezinha, tá? Então, assim, às vezes eles têm umas alucinações e tudo mais, mas eu tenho muita convicção de que isso é por causa de ruído, tá? Ruído no áudio. E aí ele acaba pegando e ativando certos neurônios da rede neural e faz com que ela tenha essas alucinações, né? Mas tudo isso dá para dar uma estancada, dá para dar uma segurada ali com algum código extra. É claro que quando a gente fala de IA não é o certo, a gente quer fazer uma IA que ela tenha o menos possível, né? A menor quantidade possível de código programado, assim, hard-coded, né? Que o pessoal fala, tanto que a gente pode ver aqui, cara, olha esse código, cara, é quase nada. Se a gente fosse fazer um negócio de interpretação de voz, tipo, totalmente com código, se fosse possível de fazer nesse nível aqui, ia ser muitas e muitas e muitas e muitas linhas, cara. Ia ser um negócio bizarro. Então, isso é a vantagem da IA, né? A simplificação. A gente simplifica coisas extremamente difíceis ali, que teria que ser codado com milhares de if, milhares de condicionais e tratar cada uma das possibilidades, a gente trata ela com a IA, né? A IA treina lá e aí depois a gente só faz um fine tuning em cima dela, faz uma verificação extra e a gente consegue resolver tudo isso. Então a gente pode ver que se você pegar aqui, tipo assim, ó, ela tem umas alucinações, por exemplo, ela mandou um thanks for watching do nada, tá ligado? Por quê? Não sei. Vício talvez do modelo de linguagem, ele deve ter visto muito isso no treinamento, então ele acabou ficando confuso. Provavelmente os caras devem ter colocado ela para treinar com vídeo no YouTube, então, tipo, ela meio que, sabe, deu uma pirada, porque é o mais sensato, né? Os caras pegam um vídeo com legenda e já tá lá o conteúdo, aí a legenda certificada, os caras pegam e botam para treinar. É que nem aquela VPT que eles usaram no Minecraft lá. Pegaram a IA, colocaram ela para treinar com vídeos do Mine, que tem milhares na internet, e aí aprendeu muito facilmente a jogar Mine. É melhor do que eles montaram um dataset extremamente caro, né? Já que ela vai lá e consegue ir pegando os vídeos na internet automaticamente. Isso é brilhante, né? É uma questão de você simplificar ali, e isso, no mundo das inteligências artificiais, é dinheiro, porque isso é simplificação de código, e simplificação de código é economia de dinheiro, né? Então, pra galera que trabalha com IA e tudo mais e leva isso, tipo, como trampo mesmo e tem máquinas rodando e pesquisando isso, cara, quantas horas a menos ela ficar lá é menos luz, menos, sabe, dados necessários, se ela conseguir treinar mais rápido com menos dados, e isso é sensacional. Então, assim, é muito legal que a gente pode estar começando a fazer esse tipo de coisa aqui, tá? Isso é uma coisa que desde criança eu quis fazer, assim, uma IA que ela tivesse um conhecimento generalizado e ao mesmo tempo ela pudesse responder através de voz, né? E controlar dispositivos e tudo mais, mas que fosse algo, tipo, aberto, fácil de compreender. E isso é legal. Com os modelos neurais atuais a gente consegue estar fazendo esse tipo de coisa, né? E, cara, isso é sensacional. Tipo, a gente não tá nem falando aqui de ativar partes da casa, algo que seria parecido com o Alex e tudo mais, mas a gente tá dizendo aqui, tipo, mostrando, né, algo que é muito mais louco do que isso, que é como se fosse um Google por voz, que realmente você não tem que pesquisar o conteúdo. Então, você pergunta, você não tem que entrar em milhares de sites para saber, né, tipo, qual que tá certo, qual que tá errado e tudo mais. É claro que, assim, se a gente for entrar no mérito de rede neural confiável, a gente pode ficar horas aqui falando sobre isso. Mas é muito louco. Por exemplo, você pergunta lá, qual a distância da Terra e da Lua? Cara, isso não foi programado, não tem um if-else aqui, tá ligado? Pra isso. E, cara, isso daqui é genial. Então, se vocês quiserem um próximo vídeo aí explicando sobre como que eu fiz isso daqui na íntegra, como que isso aqui funciona, como que eu faço para capturar e processar os áudios com a Whisper e, enfim, todo o resto, deixem nos comentários que vai ser um prazer trazer esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. E se vocês não querem perder nenhum dos próximos conteúdos insanos que estão vindo por aí, já se inscreve no canal e deixa aquele joinha. Isso contribui demais pro canal crescer e para que eu continue trazendo conteúdo insano aqui para vocês. Vou trazer conteúdo de Machine Learning, como eu já havia falado nos vídeos anteriores. Então fica ligado aí que vai ter muita coisa top vindo por aí ainda. Então é isso, valeu, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Falou!